Ouvinte querido, amado da Palavra de Deus, nós gostaríamos de que, mesmo que fôssemos redundantes neste episódio, falar contigo que nos ouve da gloriosa Palavra de Deus. Todos sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Está aí pondo à prova tudo que é estudioso e tudo que é ciência. E a Bíblia tem se mantido de pé ao longo dos anos, provada pelo fogo. Enfim, quanto mais se conjectura sobre a Bíblia, tanto mais chegamos a uma conclusão: a Bíblia é a Palavra de Deus. Sendo a Bíblia a Palavra de Deus, eu não posso desprezá-la, eu não posso abandoná-la, eu não posso deixá-la empoeirar, eu não posso abandonar esse livro. Lá em Josué, capítulo 1, o Senhor diz a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, guarda a palavra da lei, medita nele de dia e de noite, porque então prudentemente te conduzirás. Para que nós venhamos a nos conduzir prudentemente, temos que meditar no livro da lei de dia e de noite. O Salmo 1 traz ali a tipificação do homem como uma árvore e da palavra de Deus como ribeiros de águas, e diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Entendeu a mensagem? A árvore é o homem, os ribeiros de água é a palavra. O homem que é plantado junto aos ribeiros de água dará o seu fruto na estação própria, e tudo em sua vida vai prosperar, porque está plantado junto aos ribeiros de água. Em suma das coisas, não podemos, não devemos jamais pensar em nos afastar da Escritura. Aliás, ou ela nos afasta do mal, ou o mal nos afastará dela, mas ambos não podem caminhar juntos, porque a Escritura revela: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Querido, quero deixar mais esta palavra registrada, porquanto são muitos os falsos mestres que se têm levantado, e a retórica deles tem sido uma só: não é preciso ler a Bíblia, dizem eles, porque eles estão enquadrados naquela palavra que Jesus disse a muitos lá no cenário de Jerusalém: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, que é homicida desde o princípio. Quando alguém te disser que não é necessário dia a dia o profundo estudo da Escritura, não temas, pode levantar os teus olhos em direção aos olhos destes, e abrir os teus lábios e proclamar que ali diante de ti mais um filho do diabo se levantou. Dizer que a Escritura gloriosíssima não deve ser examinada, esquadrinhada, prescrutada, simplesmente é estar se colocando
a serviço de Satanás, é dar continuidade à instrumentalidade das trevas. E para tanto, para confirmar contigo como os que declaram que não é necessário profundo estudo da Escritura e encher-se da palavra para confirmar que estes verdadeiramente são descendência de Satanás, eu quero que você vá para a Bíblia. Jesus mandou examinar a Escritura. Mas nós vamos começar lá de Levítico 18:5. Desde o Antigo Testamento o Senhor já está dizendo: aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. Ou seja, analisando, se você não tem conhecimento dos mandamentos, não os guarda, e para guardar é preciso conhecer, você não tem vida, você está morto, está sendo iludido, está sendo enganado. O mandamento tem que estar em primeiro lugar. A primeira retórica de Deus, a primeira revelação, a primeira lei de Deus. Deus fez questão de deixar gravado em pedras ali os 10 mandamentos, guardou com todo carinho dentro da arca, para que o povo jamais se desviasse da sua palavra. Jeremias 1:12, o Senhor diz assim, que vê Jeremias, e o Senhor, em Jeremias diz assim: vi uma vara de amendoeira. A vara simboliza a palavra que era o cajado que estava na mão de Moisés, passou às mãos de Josué. Os profetas tinham o seu cajado. Vi uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Querido, Deus não tem compromisso contigo ou comigo se nós não tivermos compromisso com a sua palavra. Cristo Jesus veio a este mundo por causa da palavra que houvera sido dada no Antigo Testamento, morreu segundo a Escritura, ressuscitou segundo a Escritura, está sentado à destra do Pai segundo a Escritura, e segundo a Escritura intercede por nós. Não despreze a palavra. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Se a palavra está em nós, Deus vela sobre nós, como diz lá em Gênesis, o Espírito paira sobre a face das águas. A água é símbolo da palavra. Então, se temos a palavra, o Espírito paira sobre nós, porque está pairando sobre a palavra que está em nós, sendo nós guardiãos da palavra de Deus. Mas se você despreza, está longe, afastado dos conceitos, princípios e conhecimento da palavra de Deus, definitivamente Deus não tem compromisso contigo. Você vai perecer brevemente. Então, já começo a te mostrar pelo Antigo Testamento que os que dizem não ser necessário o estudo profundo da Escritura são descendência de Satanás. Oséias 4:6, o Senhor traz a vara de correção à nação de Israel e diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E continua dizendo: porque tu rejeitaste conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Querido, como está a lei de Deus na sua vida? Que conhecimento você tem dela? O Senhor rejeitou uma nação e disse: porque tu rejeitaste o conhecimento, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de ti e dos teus filhos. E a nação de Israel foi trucidada. Hitler, que tipifica a besta de um império que ainda está para vir, quase dizimou os judeus. Israel foi cativo tantas vezes, viu os seus filhos caírem à espada diante dos seus olhos, viu as mulheres serem trucidadas, viu os jovens serem zombados, escarnecidos, decepados. E o Senhor diz através do profeta: perece por falta de conhecimento. Então, veementemente, queremos apregoar aos 4 cantos: se alguém despreza o livro de Deus,
Deus o desprezou. Portanto, não hesite em dizer que são descendência de Satanás. Oséias 6,6, o Senhor continua falando pelo profeta e diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Você já reparou como algumas pessoas pegam a ignorância das outras? Alguns espertos pegam a ignorância dos menos esclarecidos e começam a convidá-los aos seus grandes sacrifícios, às suas grandes fogueiras santas, ao dar o teu tudo, ao oferecer o teu melhor. Não há nada melhor para oferecer a Deus do que a própria vida. Não é de bens materiais que Deus está procurando, porque Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Marcos: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E também diz: o meu reino não é deste mundo. A riqueza do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Jesus ensinou isso. Há muitos ricos para o mundo que são paupérrimos diante dos olhos de Deus e vice-versa. O Senhor quer misericórdia, não sacrifício, conhecimento mais do que os holocaustos. Quem oferece holocaustos e sacrifícios sem conhecimento, induzido e iludido por lideranças mercenárias, homens inescrupulosos, degenerados, falsos mestres, apóstatas, esses que oferecem seus sacrifícios sem o mínimo conhecimento, os seus sacrifícios não são aceitos. E por isso não têm visto nenhum fruto. Olha, e como nós conhecemos testemunhos mentirosos. Pessoas morando no mesmo bairro que nós, e nós os vemos na televisão, dizendo que conquistaram numa campanha, numa corrente, numa não sei que santa, numa sei que para nós é tudo profano. E eles dizem que conquistaram isso, aquilo outro. Que descaramento. Nós, moradores do bairro, os conhecemos. Sabemos que não tem nada daquilo, mas é um testemunho que é proclamado na nação inteira, onde em outros estados, em outros bairros, eles não são conhecidos. Testemunhos mentirosos. E o final é o que nós temos também visto. Uma vida de miséria e desgraça, porque o Senhor diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Meu irmão, Mateus 22, 29. O Senhor Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os homens fizeram uma pergunta ridícula a Jesus. Uma mulher teve 7 maridos e na ressurreição, e eles nem criam em ressurreição, na ressurreição, de quem ela será esposa? Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não adianta querer vir com um papozinho de dizer que tem poder, falar de poder sem conhecer a Escritura. Porque em João capítulo 3 o Senhor Jesus disse que é necessário nascer primeiro da água e depois do Espírito. Ele disse a Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, o Espírito paira sobre a palavra. Então, papo de poder, nada, conversa fiada. Deixa eu abrir um parênteses para você e registrar Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, que o Senhor Jesus ali mostra que ele futuramente terá um diálogo com algumas pessoas, e essas pessoas vão dizer para Jesus: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome até profetizamos, em teu nome operamos maravilhas, e em teu nome expulsamos demônios. E Jesus diz assim: eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eles curaram enfermos, expulsaram o demônio e fizeram maravilhas. E você, iludido, acha que alguém que expulsa o demônio tem morada certa no céu, que é um salvo e que está fazendo a vontade de Deus? Querido, você precisa urgentemente entender o que está escrito em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente expulsando o demônio que não passa de filho do diabo. Mas como você vai entender isso sem conhecer o profundo da Escritura? Isso não vai entrar na sua cabeça.
É uma informação muito grande, muito preciosa, muito profunda, para que você, com uma simples leitura da Escritura, possa compreender essas coisas. Tem que comparar texto a texto, tem que deixar Deus falar sobre as páginas da Bíblia. Só assim você discernirá o que é um filho do diabo. João 8,32, o Senhor Jesus mostra como acontece uma libertação na vida de uma pessoa. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Será que nós achamos debaixo de um colchão, numa esquina da rua? Onde está a verdade? Será que se eu subir ao céu, se eu descer às profundezas do abismo, aonde eu acharei a verdade, se não revelada nas Escrituras da Bíblia? Nas páginas da Bíblia? Selada com o sangue de Jesus. Afinal, é isso que diz Apocalipse 12:11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, que está revelado na Escritura, pela palavra do testemunho, que está revelado na Escritura, e não amaram as suas vidas até a morte. Credibilizaram a palavra de Deus e venceram por isso, porque Levítico já diz, 18:5, que o que guardar os meus mandamentos, por eles é que terá vida. João 5,39. Senhor Jesus, ele diz: examinai. Isso é termo técnico, é termo científico. Examinai as Escrituras. Não é uma leitura simples, não é ouvir alguém falar, não, é ter um contato direto, é ter experiência. Examinai as Escrituras, pois vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é que você pode se dizer um discípulo de Cristo sem conhecer profundamente a palavra do seu mestre Jesus? Se você não tem conhecimento da Escritura, você não é discípulo de Jesus Cristo, pois ele diz em Mateus 28, 19 e 20: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando a guardar o que eu tenho dito. Se você não sabe o que Jesus disse, você não é discípulo dele, você está se iludindo num lugar de mercenarismo chamado igreja. João 15:3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Que palavra você tem ouvido? O que da Bíblia você sabe? O que da Bíblia tem entrado pelos seus ouvidos para que você seja limpo, santificado, purificado para apresentar-se perante Deus? Como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você acha que as tuas orações têm sido respondidas sem conhecimento da palavra? Duvido, queridos. Jesus está dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, ou seja, tereis orações respondidas, será feito. Mas sem conhecimento da palavra, não há oração respondida. Então, você já entendeu que está sendo enganado? Você já entendeu que está sendo iludido, ludibriado? Você já entendeu que atrás de púlpitos com o nome de bispos e pastores tem muito servo de Satanás? Se você não entendeu isso, vá ler as cartas de Paulo, quando ele escreve para Timóteo. Vai ler o que escreve João lá nas epístolas de 1ª, 2ª, 3ª João. Leia o que escreve o apóstolo Judas. Leia o que esses homens escrevem. Leia o que escreve Pedro nas suas epístolas. Eles alertam justamente a respeito do final dos tempos, em que falsos mestres mercenários se levantariam no meio do rebanho, banqueteando-se com o povo de Deus. Querido, desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sem Bíblia você não é nada, sem Bíblia você não tem Deus, sem Bíblia o diabo faz de você peteca, te joga de um lado para o outro. Sem Bíblia esses mercenários da atualidade que se tem levantado vão tragar a sua vida, vão iludir você até o ponto de você chegar e se ver destruído, desencantado no final de uma vida, olhando para trás e não vendo marcas de vitória. No final dos evangelhos, todos eles, Jesus dá uma ordem para que os seus discípulos partam por todo o mundo e preguem o evangelho. Querido, presta bem atenção. Evangelho consiste em palavras e ações fundamentadas
nestas palavras. Jesus deixou algum utensílio para você ungido? Algum objeto? Jesus deixou alguma coisa dessa natureza para você? Então eu quero afirmar que tem gente por aí, camelô dentro de igreja, distribuindo um monte de coisa, e eles não passam de semente maligna, discípulos das trevas, servos de Satanás. Quantas vidas já foram destruídas, quantas vidas até bem intencionadas, quantas pessoas com o coração voltado para Deus, e agora enveredadas no emaranhado de palavras persuasivas, levadas por marketings, levadas por efeitos sonoros, levadas por uma série de besteira do marketing que adentrou em lugares chamados igrejas, estão iludindo tantas vidas, e você com um coração tão sincero, aceita um desafio. Aceita um desafio, Mateus 6,6, aceita esse desafio, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus, põe uma prova diante de Deus, rasga o teu coração em sinceridade, diz: Deus, não me deixa ser enganado. No lugar onde eu tenho congregado, onde eu tenho frequentado, é realmente lá que o Senhor realmente está lá, me prova que o Senhor está lá. Você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa, como tantos têm tido essa surpresa. Mas, mesmo assim, poucos têm tido coragem para mudar o seu rumo. Cuidado com as novidades. O Evangelho não tem novidade. O Evangelho não tem novidade. Ninguém tem condições de receber nada além, mais do que aquilo que Jesus Cristo já tenha ensinado. Ninguém pode receber nada extra-bíblico, nada maior do que aquilo que a Escritura já revela. Tudo que Deus traz sobre os nossos dias tem fundamento na Escritura, querido. E agora eu te dou uma notícia muito importante. Qualquer coisa que te disserem para fazer, qualquer maneira que te pedirem para agir, enfim, você tem que ir lá para o ensino de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se não encontrares fundamento nas tuas ações em Mateus, Marcos, Lucas e João, estão te enganando, estão te iludindo, estão mentindo para você, estão te desviando de ser discípulo de Cristo, porque discípulo de Cristo tem que agir e andar como ele agiu e andou. Cuidado, é o que nós te dizemos nesta hora. Muito cuidado. Cuidado, porque há muitos falsos, mercenários, apóstatas, pessoas que tão somente têm engrandecido seu próprio salário na organização chamada eclesiástica. Mas não tem problema, porque logo logo o que é deles também há de ser revelado. Mas você que tem o coração sincero, pula fora disso, pula fora, porque as oportunidades de Deus também têm limite. Fique com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz.